Eu tinha preparado uma intervenção, mas em boa hora o Sr. Presidente Ramos Horta, que estava cheio de indecisões há pouco, porque não tinha preparado a sua intervenção, fez aqui uma intervenção histórica. Eu não sei se Vossas Excelências tiveram exata noção do privilégio que correspondeu a poderem ouvir um Prémio Nobel da Paz, figura liderante do mundo que fala português, querido amigo de Portugal, a contar a história que ele próprio viveu. Não tenho assistido a muitos exemplos comparáveis a este, porque com a humildade que o caracteriza, mas com a verdade que também o caracteriza, aqui nos deu o seu testemunho insubstituível do que foi a saga pela independência da pátria irmã de Timor-Leste, vivida numa das suas componentes, mas fundamental, que foi a componente diplomática. E o protagonismo que levou à atribuição do Prémio Nobel da Paz traduziu-se precisamente nisso, na luta constante, porfiada do seu Presidente Ramos Horta, com o seu prestígio mundial, e nomeadamente com o seu prestígio em organizações multilaterais fundamentais, o ter secundado a luta do povo timorense, a luta daqueles que no terreno buscavam porfiadamente essa independência, e tê-lo feito sempre com o apoio português. Sempre ele aqui o recordou. Portugal não só apoiou sempre a intervenção diplomática conducente à independência da pátria irmã, como apoiou militares e civis em planos muito diversos, em Portugal e pelo mundo, essa causa comum. E ouvir aqui narrar na primeira pessoa, tal como no livro se conta na primeira pessoa, a experiência das forças nacionais destacadas entre 2000 e 2004, foi um privilégio. Mas um privilégio que nos permite falar um pouco, primeiro do povo timorense e depois do povo português. Primeiro do povo timorense. Tudo aquilo que foi feito, não apenas por Portugal, mas pela comunidade internacional, pelo povo timorense, foi feito em homenagem à coragem do povo timorense. Gerações sobre gerações lutaram pela sua afirmação independente no mundo. Lutaram contra um contexto externo negativo, contra um contexto geoestratégico negativo, e ultrapassaram-no e venceram-no. É um dos exemplos mais impressivos na história contemporânea de uma luta pela autodeterminação e a independência coroada de sucesso, e a que seguiu depois uma estabilização política e uma institucionalização democrática no meio de tantos sobressaltos e dificuldades, também coroados de sucesso. Por mais de uma vez o Presidente Ramos Horta esteve associado a esse sucesso. Sofreu na sua vida e na sua saúde por causa dessa sua luta, quer quando exerceu funções presenciais em mandato anterior, quer no período em que não as exerceu.
mas mostrou a mesma determinação. E essa determinação é impressionante, porque é uma determinação que se alia a uma doçura, a uma capacidade de entendimento e de diálogo, a um espírito tão afim do nosso, de plataforma entre culturas, civilizações, maneiras diversas de ver o mundo. E por isso, sistematicamente, quer na comunidade de falantes de português, a CPLP, quer nas Nações Unidas, quer noutras organizações internacionais, nós temos sempre as mesmas posições. Podemos às vezes estar praticamente sozinhos, já aconteceu, mas é por pouco tempo, porque muito rapidamente outros se juntam às nossas vozes. Mas eu queria também retirar do que disse aqui o Presidente Ramos Horta lições acerca de Portugal e do povo português. Portugal tem uma vocação histórica que corresponde de facto àquilo que normalmente se pergunta quando se pergunta qual é o grande desígnio nacional. O grande desígnio nacional, no caso de Portugal, é ser uma plataforma universal entre oceanos e continentes, culturas e civilizações. Isso o distingue de outros parceiros europeus. Isso o distingue de outros parceiros ibero-americanos. Isso o distingue de outros parceiros dos mais variados continentes. E por isso nós, tendo uma dimensão europeia, vamos muito para além dessa dimensão europeia, por importante que seja num contexto geoestratégico como o atual. Tendo uma dimensão transatlântica, vamos muito para além dessa visão ou dimensão transatlântica, sobretudo se reduzida ao Atlântico Norte. Alargamos-la ao Atlântico Sul também. Mas vamos para além disso noutros oceanos e com outros continentes. Isso tem estado presente em toda a nossa história diplomática. O Presidente Ramos Horta contou o que foi, e foi mesmo como o contou, a intervenção portuguesa de grandes protagonistas, e um deles, o atual secretário-geral das Nações Unidas, no momento que ajudou a determinar mudanças de posição de potências, nomeadamente dos Estados Unidos da América, relativamente a Timor-Leste. Foram vários os protagonistas. O secretário-geral António Guterres foi um dos grandes protagonistas. Isso foi possível porque temos uma excepcional diplomacia. Além do protagonismo singular de uma, de várias, de algumas pessoas ou personalidades portuguesas, nós temos uma excepcional diplomacia. Falava o Presidente Ramos Horta da eleição do secretário-geral e depois reeleição do secretário-geral das Nações Unidas. Foi das operações diplomáticas mais complexas que se pudesse imaginar. Porque partia com condicionantes pesadas. Não contava necessariamente com aliados de palavra de honra, que em momentos cruciais vacilaram, hesitaram ou retardaram a sua posição até praticamente ao último minuto. E ainda assim, ultrapassaram esses obstáculos até conseguir uma vitória que parecia muito problemática e que não esteve em causa na reeleição, apesar da mudança na administração norte-americana. Não era já a administração norte-americana do tempo do arranque da candidatura do secretário-geral António Guterres. Não tenho as condições que tem já hoje o Presidente Ramos Horta que lhe permitem falar desse passado em pormenor, porque estou no exercício das funções em que testemunhei
o que se passou, mas posso dizer que nessa como noutras candidaturas, nessa como na persistência em concorrer consecutivamente ao Conselho de Segurança como membro não permanente, porque corresponde à nossa vocação histórica. É uma linha de continuidade de intervenção multilateral internacional. Num caso como no outro, muitas vezes contamos mais com aqueles que era improvável que contássemos do que com aqueles que era mais do que provável que pudéssemos contar. Citou o Presidente Ramos Horta o papel de tantos pequenos e médios Estados da Ásia-Pacífico. Têm sido cruciais. Mas têm sido cruciais não apenas para Portugal. Têm sido cruciais, por exemplo, no quadro do atual contexto vivido com a guerra na Ucrânia. A posição da Assembleia Geral das Nações Unidas e a posição traduzida em várias resoluções em momentos sensíveis revela um trabalho muito porfiado que não olha apenas para 4 ou 5 potências, olha para todo o mundo. E por isso eu tenho várias vezes dito que é fundamental termos a noção de quais são as potências globais ou regionais determinantes, mas não podemos reduzir o mundo a essas potências. Há mais mundo para além dessas potências. Esse mais mundo é a força da vocação histórica de Portugal e do nosso espaço de intervenção em termos multilaterais universais. Mesmo em tempo de unilateralismo ou de bilateralismo, nunca perder o multilateralismo. Ser fiéis às fraternidades, sermos fiéis às alianças e às amizades, mas não perdermos a noção da complexidade do mundo para além delas. E esse é um talento próprio da nossa diplomacia, mas é também um talento próprio das nossas Forças Armadas. Recordo sempre, e tenho contado inúmeras vezes, aquilo a que assisti na comemoração do armistício em Paris, a comemoração do centenário, em que na presença dos chefes de Estado das grandes potências, faltava apenas a República Popular da China, mas lá estavam todas as demais, o Presidente da República Centro-Africana fez questão, que estava na mesa da presidência, como aliás Portugal, por mim representado, de elogiar as nossas forças nacionais destacadas no seu país. Perante os chefes de Estado africanos, todos, mas perante também as grandes potências, e dizendo que nenhuma outra componente da missão presente no seu território tinha o valor das Forças Armadas Portuguesas. Era preciso uma intervenção complexa em Cabul, tinham de ser os portugueses. Era numa área difícil de Cabul, tinham de ser os portugueses. Era preciso ir para o norte, numa missão complexa, só podiam ser os portugueses. Isto foi dito ali. E eu muito orgulhoso, como orgulhoso estou com esta obra, como Presidente da República Portuguesa, mas também como Comandante Supremo das Forças Armadas, por testemunhos que são testemunhos impressivos. Ali era o testemunho de um chefe de Estado estrangeiro. E poderia repetir outros. Ainda há cerca de um mês, nas cerimónias correspondentes ao funeral da Sua Majestade a Rainha Isabel II, o Presidente da República da Roménia fazia o elogio das forças portuguesas, dizendo mesmo,
nunca se viu forças com tão poucas exigências de pormenor ou acessórias e tão relevantes naquilo que é essencial. E este é o espírito da obra que hoje é lançada. Juntam-se aqueles que foram protagonistas de um momento único, em que representaram, é verdade, mais do que Portugal, mas representaram Portugal, e contam na primeira pessoa aquilo que viveram, a emoção que viveram, as saudades com que ficaram, a nostalgia continua presente, mas também o sentido de serviço, o espírito de corpo, a solidariedade, porque estas forças nacionais destacadas em Timor-Leste, permite-me dizer, e sem melindre para ninguém mais, foram diferentes de todas as outras. Temos tido cooperação com outras pátrias e irmãs falantes do português, mas aqui havia uma densidade emocional, um pouco equivocada na canção por João Gil, que foi uma mobilização nacional e uma fraternidade em torno de uma saga de um povo num período razoavelmente longo e muito intenso, e que se prolongou para além do momento do referendo e que se prolongou para além do momento da independência. Ou, se quiserem, na expressão do povo timorense, da restauração da independência. E é isso que esta obra tem. E é isso que tem havido em tantas obras que têm sido publicadas. Não sei se existe a exata noção de que vão saindo obras com testemunhos daquilo que é o papel das Forças Armadas Portuguesas nessa tal nossa vocação universal. São singulares, são obras de autor que me chegam às mãos, que contam um depoimento, um testemunho. Isso é muito singular. E é uma grande força nacional. Se a diplomacia é uma força nacional estruturante na nossa pátria, as Forças Armadas são outra realidade ou vetor estruturante na nossa afirmação. E uma última nota que queria aqui deixar é que não parou esta nossa fraternidade Portugal, Timor-Leste, Timor-Leste, Portugal, não parou no passado. É bom evocar esse passado. É bom aprender com o passado. Mas o sucesso da visita de Estado do Presidente Ramos Horta a Portugal reside no facto de ele pegar no passado, com a autoridade única de ter vivido na primeira pessoa, com uma posição liderante esse passado, e que estar aqui para o projetar no futuro. Vir à Cimeira Digital para encontrar protagonistas na ciência, na tecnologia e no mundo empresarial para projetarem para o futuro aquilo que tem raízes no passado. O passado, verdadeiramente, só é importante se servir para construir o futuro. Para aprender com as lições desse passado e para arrancar para um futuro mais ambicioso. É isso que a presença do Presidente Ramos Horta quer dizer. Veio aqui e durante estes dias longos e trabalhosos recolheu elementos, preparou projetos, abriu caminhos para o futuro. E teve tempo para nos dar a honra de aqui estar, já quase no final da visita de Estado, sem preparação, não querendo falar por causa disso,
pergunto-me eu, mas preparação para quê? Quem faz história com a vontade com que o Presidente Ramos Horta faz, precisa de preparação para quê? Pois o Presidente Ramos Horta ainda teve disponibilidade para nos dar uma lição. A lição que nos deu é como é que se contribui para o arranque, um novo arranque de uma pátria virada para o futuro. Como se faz isso? Que é o nosso desafio de todos os dias. Tem de ser o nosso desafio de todos os dias. Dir-se-á, uma pátria nossa, muito antiga, com isso sabendo mais, é verdade. Com isso tendo estado onde outras pátrias não estiveram, é aliás um dos meus prazeres espirituais, é encontrar os grandes do mundo que não percebem a África porque não lá estiveram, que percebem mal a Ásia porque estiveram pouco, tardiamente, e em alguns casos mal. E nem sequer percebem bem paragens mais próximas com as quais deviam lidar com toda a facilidade. Temos esse passado, temos essa história, temos essas várias geografias. Só precisamos de ter a energia do Presidente Ramos Horta para nos reinventarmos. Ele veio cá hoje dar-nos essa energia, esse sopro de alma. Por isso lhe estamos muito, muito gratos. Que para sempre viva Timor-Leste, que para sempre viva Portugal, que para sempre viva a fraternidade entre os dois povos e as duas pátrias.